Mano, hoje eu fiz uma leitura bem bizarra. Olha o nome do livro que eu fui receber em PDF: Os Judeus e os Assassinatos Ritualísticos de Bebês Cristãos. Caramba, meu, quando eu vi o título, já me surpreendeu já. Porque o título é grande e é surpreendente. Quer dizer que judeus sacrificavam bebês, tá? Eu resolvi fazer a leitura. O livro era uma acusação, eu li em PDF, tá? Era uma acusação bem violenta, né? Que na verdade se baseava em propaganda medieval. Olha, o que que acontece? Durante a Idade Média, se uma criança desaparecia, podia ser acidente, um crime aleatório, ou mesmo por causa de animais selvagens, o pessoal gostava de culpar algum povo isolado, algum povo que não pensasse igual, né? O pessoal começou a culpar judeu, né? O primeiro relato da tal libido de sangue, que é um nome que davam, veio de 1184 lá na Inglaterra. É mais ou menos essa data, foi no século XII, que eles tinham aleatoriamente começado a acusar os judeus de terem sacrificado crianças rituais de sangue. E durante a Rússia czarista, né, já no começo do século XX, né, já estava tendo uma certa perseguição a judeus, né, antes da Revolução Russa, né. E vamos pôr entre o século XIX e XX, né. E o que que acontece, meu? Os caras começaram a pegar informação antiga desses caras e começaram a inventar uma espécie de, vamos dizer assim, reciclagem do mito. Que sabe por que só pode ser mentira isso? Judeus, eles não consomem sangue. Isso é contra a religião deles, é um pecado. Eles não comem nem porco, imagina sangue. E judeus, eles não fazem sacrifício de humano, eles não fazem sacrifícios. Quando o judaísmo nasceu, já foi uma oposição disso, porque isso eram ritos pagãos detestáveis. Aí o cara que escreveu isso, ele fez, meu, metade do livro de 65 páginas era acusações que judeus estavam sacrificando crianças, as torturando, fazendo trocentos furos no corpo dela para extrair o sangue, que tudo isso seria uma ritual de purificação para se vingar dos cristãos, né? E, meu, assim, é bem tenebroso. Eles ficam acusaram, inclusive, a seita dos Assidinos. E Assidimos é uma. Na verdade, não é bem uma seita, né? É uma comunidade judia que é bem ortodoxa, que eles são muito comprometidos em estudar o Talmud. E a tradução da palavra, inclusive, é piedade. Né? Então, se eles estudam muito Talmud, todos os judeus ali têm completa ciência que sacrifício humano não faz sentido nenhum, tampouco envolvendo sangue, de pegar sangue de bebê assim, é bebê. Chega, meu, eu acho que essa foi uma das leituras mais ridículas que eu fiz agora, né? E assim, se você lê sem ter o conhecimento prévio desses ritos judaicos, você fica assustado, imaginando que são judeus extremistas faziam esse tipo de coisa, né? Aí que tá. Olha, extremista pode ter em qualquer religião, né? Recentemente viralizou, inclusive, uma foto de um soldado israelense que estava, se não me engano, lá no Líbano, que ele estava macetando uma estátua de Jesus Cristo, né? Acabou viralizando na internet, né? E, cara, acontece que eles não eram considerados extremistas, né? E segundo o próprio livro que eu acabei de ler, a comunidade judia não queria assumir que os cultistas eram reais, né? Então não é que eles estavam dizendo que era uma minoria, eles estavam dizendo que eles na verdade nunca existiram. Aí que tá, mas eles nunca existiram mesmo, né? Isso era uma desinformação gigante que foi posta ali. Eles chegaram até a dizer que quando deu a União Soviética,
um determinado escritor que tem um nome russo que é um inferno de pronunciar, tinha feito um livro que era sobre todas as ritualísticas, mas todos os livros foram queimados. Então não restou nenhuma pessoa para saber do que se trata. Mas assim, por que é que do nada estou falando sobre isso? Cara, eu também li aqui uma outra mini leitura, né, que chamava sobre os trabalhadores alemães da nacional-socialismo. Que, assim, sabe o que é uma coisa bizarra que eu acho em neonazistas? Sabe qual é a diferença de um nazista e um neonazista? O nazista é o cara que sabe tudo o que aconteceu ali e fala assim, concordo. O neonazista é o cara que ele é negacionista. Ele diz que só 6 milhões de judeus morreram. Mas isso ainda é muita gente. Mesmo se fosse só 6 milhões. Mas eles começam a diminuir o número, para dizer que o Holocausto é uma fraude, tinham sinagogas que funcionavam no meio da Alemanha nazista. E eles costumam dizer que, na verdade, Hitler nunca foi racista. E eles vão e aí resolveram passar leituras para mim ler. E eu li a leitura. E a própria fonte deles diz que sim. Puta que pariu. Sim, eles têm leituras bizarras, tipo essa, dos judeus que fazem ritualísticas com bebês. E eu fui dar uma xeretada ali, e alguns daquelas fontes que os neonazistas têm nem são livros, são coisas escritas em Word que foi convertido em PDF. Isso qualquer um faz. Esse livro que eu mencionei agora, ele existiu mesmo, né? É uma coisa assim que eu acho que chega a ser tão absurda quanto dos judeus e suas mentiras, do Martim Lutero, que eu cheguei a ler também, né? Mas, enfim, o que você percebe que o nazismo ele foi muito baseado em desinformação e fake news medieval, né? O antissemitismo deles. E o neonazismo está em mais fake news ainda, meu. Porque assim, eu fui fazer a leitura desse tal livrinho deles e ali é explicado por Hitler. Aquilo ali na verdade não é um livro. O livro que ele escreveu é o Mein Kampf. Aquilo ali era uma nota, um documento que ele tinha prestado sobre a educação, né? É interessante de ler posicionamentos dele sobre qualquer coisa, para caráter informativo. Que ele mencionava que a política social era social e espiritual, e não uma luta de classes. E isso, na verdade, é uma coisa que ele plagiou da Itália fascista, que Mussolini tinha uma política que chamava menefrego, não aceite a vida fácil. A ideia do menefrego era que as pessoas elas não podem viver no comodismo. Mussolini ele costumava dizer que as poltronas e as pantufas são as ruínas do homem, porque o homem tem que viver de luta para entrar em ascensão. É apenas obedecendo antes que você depois ganha o direito de comandar. Isso é uma coisa que eu concordo muito, né? Mas é impressionante como uma ideia dessa conseguiu se distorcer e virar algo completamente detestável, né? Olha, o que ele estava mencionando sobre ascensão espiritual e social. Depois da Guerra dos 30 anos, segundo Hitler, acho que esse número deve estar errado, 1/3 dos alemães morreram. Depois, quando deu a Grande Guerra, que é a Primeira Guerra Mundial, na época era chamada de Grande Guerra, mais da população caiu, não só alemã, do mundo, né? Porque muitos homens morreram ali, né? Fora outros que morreram em virtude da guerra em seguida, não digo nem civis. Muitos soldados, quando voltaram para casa, eles não tinham indenização nenhuma do que aconteceu com eles, então muitos se tornaram moradores de rua, né? A Primeira Guerra Mundial teve muito impacto negativo no pós dela, né? O espaço entre as duas guerras foi o que gerou muita revolta para ter nascido o nazismo, inclusive, né? E uma acusação que ele faz: a educação ela acabou se degenerando, porque a falência mútua de várias instituições, incluindo alemãs, elas podiam dar finanças para a educação, e não existia ninguém que doasse. A educação teve muito corte.
Então muitas jovens abandonaram a educação que já não estava boa e começaram a seguir empregos sem especialização. A escola deveria especializar pessoas e não ensinar coisa desnecessária ou até antiética. O que ele queria dizer com isso? Que as pessoas, depois da Primeira Guerra Mundial, o povo alemão ele estava arruinado, ele estava em vergonha e com uma moral de fracasso, não só da Grande Guerra, mas também da Guerra dos 30 Anos. E ele tinha que tentar reerguer esse orgulho do povo alemão, porque o povo alemão, cada povo tem que saber as suas origens e suas culturas para não se dessituar, né? E muitos dos sindicatos que existiam na época, na verdade, eram de fundos internacionais, né? Eram organizações internacionais, que boa parte delas era comandada por judeus. Por isso que ele propôs uma nacionalização de tudo isso. E qual que foi o resultado disso? Quando deu a Segunda Guerra Mundial, aumentou mais ainda a vergonha do povo alemão, né? Oh, porra! O povo alemão, se você faz, é o povo que mais odeia o nazismo, inclusive, né? Porque o país foi marcado historicamente como o maior vilão da humanidade, né? Pelo menos dos últimos tempos, né? Se você for pegar alguns massacres de centenas de anos atrás, né, foram igualmente ruins ou talvez até piores. Eu particularmente acho que o maior massacre que teve na história, né, o mais triste, acho que foi da Mesoamérica, de quando os espanhóis botaram fim na civilização maia e asteca, né? Gengis Khan também foi brutal pra cacete, né? Mas a gente não sente na pele esses massacres porque eles não são recentes, né? Eles são de centenas de anos atrás. A Segunda Guerra Mundial ainda vai fazer 10 anos, né? Ela oficialmente começou em 39. Em 2039 vai fazer 100 anos de Segunda Guerra. E se você quiser considerar a invasão do Mussolini na Etiópia, 2036, então é algo muito recente, né? Mas então a gente acaba percebendo como a história ela é muito repetitiva, né? Eles resolvem pegar propaganda medieval, acredita na propaganda, recicla a propaganda e assim como os caras que inventaram a propaganda cria conteúdo do cu, e aí para tentar impedir uma tragédia você gera outra tragédia. A Primeira Guerra Mundial, muita gente achava que ia ser a guerra que ia acabar com todas as guerras. Não foi. A Primeira Guerra Mundial, na verdade, era uma coisa que todo mundo estava se preparando para acontecer e só precisava de uma deixa para iniciar, que foi a morte lá do rei. E o que acontece, meu? A Guerra Fria a gente chamava de Guerra Fria porque todo mundo ficava esperando dar a Grande Guerra, nunca aconteceu. O Putin, quando ele invadiu a Ucrânia, uma das justificações era impedir que entre na OTAN e tenha fronteira com a OTAN. Ou seja, impedir uma guerra. Então, assim, é surpreendente como algumas fake news são macabras, meu. Porque, meu, como assim judeus bebendo sangue de criancinhas, meu? É impressionante. E foi tanto essa propaganda quanto dos judeus e suas mentiras, que o Martin Lutero tinha escrito, que estimularam boa parte do pensamento antissemita, né? E eram coisas medievais. Uma propaganda da Idade Média levou ao maior genocídio do século XX. Forte abraço.